Marcelo Barbosa tenta uma finalização para fora, foi a única, aliás, do Botafogo em todo o segundo tempo. E aí o Tite faz uma alteração até meio polêmica. Ele tira o De La Cruz, que não rendia, assim como os outros jogadores do Flamengo, e coloca para jogar, né, o Luiz Araújo. Luiz Araújo entra e dá pelo menos mais vontade, né? O Flamengo parecia com mais vontade ali no segundo tempo. Não foi na base da técnica, não. Foi mais na base do vamos que vamos. O Luiz Araújo entra, jogando pelo lado direito, aí o Tite muda o esquema. Do Losango vai para uma formação com 2 pontas bem abertos. O Cebolinha não fez um bom jogo, acabou saindo para dar lugar ao Bruno Henrique, que entrou melhor também. Mas a alteração que acende o Maracanã é a saída do Pedro, que mais uma vez jogou muito mal, para a entrada do Gabigol. E aí o Flamengo vai na tentativa, faz algumas finalizações ali, teve oportunidade com o Ayrton Lucas, com o Luiz Araújo de novo, com o Arrascaeta, até que consegue no escanteio. A defesa do Botafogo, que foi muito competente durante todo o jogo, bobeia, ao deixar o Ayrton Lucas livre, ele faz o cruzamento para o gol de cabeça do Léo Pereira. Valeu mais para o torcedor do Flamengo pelo resultado do que pelo desempenho. A estreia do Luiz Henrique, Berna, o que a gente pode falar do novo jogador do Botafogo hoje? Ele jogou na posição que a gente imaginava, né, pelo lado direito, é um jogador que tem uma tendência até para cortar a bola para o meio, para finalizar, porque joga mais com o pé esquerdo, trabalha mais com o pé esquerdo. Me surpreendeu ter aguentado praticamente o jogo inteiro. Ele saiu ali no final, claramente, quando o Botafogo queria ganhar tempo, com 2 alterações, entrou o Nilton no lugar dele. Uma atuação nota 6,5, viu, Tomás? O Flamengo tem hoje antes de eu colocar o Júlio, essa eu não tinha visto aí, bela tentativa aí do jogador do Flamengo, mas antes de colocar o Júlio no papo, Bé, no Flamengo, para você hoje já tem um time titular, o Tite tem o time dele, é o time que entrou em campo hoje, estamos conversados? Não acredito nisso não, até porque nos 2 clássicos disputados até aqui, Everton, Cebolinha e Pedro jogaram muito mal. Gabigol e Bruno Henrique foram mais participativos em ambas as partidas. A questão é que o Gabigol perdeu aquele pênalti contra o Vasco, embora tenha entrado dando mais trabalho à defesa do Botafogo do que o Pedro dava anteriormente. Então eu acho que o Tite vai ter que... É até bom que tenha essa dúvida no ataque, viu, o Tomás? Porque Cebolinha e Pedro, pelo menos nos 2 clássicos, os jogos mais importantes do Flamengo até aqui, não foram bem. Falhou o Gatito, Júlio, nesse lance? Eu ia falar exatamente isso. Para mim, não dá para falar desse gol sem falar do Gatito, né? Ele sai caçando mosca ali, socando vento, ó. Ele vai muito mal no lance, né? E o Léo Pereira só precisa tocar na bola. É meio gol pro Gatito, tudo bem. A defesa permitiu o cruzamento do Ayrton Lucas, quando a gente está vendo de novo os melhores momentos. E o lance que o Bernardo citou do Tiquinho, grande defesa do Rossi, né? Então, quer dizer, olha como a história do jogo poderia ter sido modificada se o Botafogo faz 1-0 com 15 minutos. Grande defesa do Rossi. E do outro lado, o goleiro do Botafogo falhou muito feio no gol do Flamengo. Então, um jogo xoxo, que poderia ter acabado com 0-0 e a gente estaria elogiando a defesa do Botafogo. A gente vai ter que falar dessa falha do Gatito. Muito interessante o que o Bernardo falou sobre não estar muito claro qual vai ser o time titular do Flamengo, até pelas não tão boas atuações de Cebolinha e Pedro. Mas aí, o Bernardo, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, aproveitando a tua presença, o que você chamou de substituição polêmica. Saiu o De La Cruz, entrou o Luiz Araújo. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Arrascaeta, mas você entende que, na real, lá dentro, quando conversa sozinho, em casa, com a esposa, o Tite, sozinho ou com a esposa, o Tite, na verdade, ele quer ter 2 pontas? Ele quer botar o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro, Bernardo? Ele jogou assim durante boa parte da passagem dele, que não durou muito tempo, né? No final do ano passado, foram poucos os jogos do Tite, né? E ele jogava dessa forma, com o Luiz Araújo aberto de um lado, não tinha o De La Cruz e o Cebolinha pelo lado esquerdo. Não sei, Júlio. Eu acho que vai depender muito do que o Luiz Araújo mostrar nas partidas sob a batuta dele. Jogou muito mal, entrou muito mal contra o Vasco da Gama. Tanto que o De La Cruz foi titular no jogo de hoje com essa formação aí no losango no meio de campo. Eu não acredito que seja assim, uma vontade do Tite incondicional de ter os 2 pontas abertos. A questão é como ele vai armar o meio de campo do Flamengo e daí a armação do ataque. Como ele vai arrumar o ataque
Eu acho que ele vai começar pelo meio de campo. E aí, no meio de campo, me parece meio claro que ele vai continuar insistindo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, não necessariamente nessa ordem, o que tiraria a possibilidade de jogar com 2 pontas abertos. Berna, já agradecendo a sua participação, abrilhantando o nosso Depois do Jogo, só uma pergunta, resposta aí sempre para você, como diria o nosso Milton Neves. Flamengo e Fluminense praticamente classificados e o Vasco e o Botafogo vão brigar por vaga até o final, Berna? Eu acho que é isso, eu acho que Flamengo e Fluminense vão se classificar, o Botafogo pela pontuação com mais possibilidades do que o Vasco da Gama. Bom descanso, Berna, um abração. Abraço para vocês, tchau, tchau. Falou, Bernardo Ramos. Acompanha o relator, Júlio? Acompanha, a gente tem já chegado, a gente está se aproximando dessa conclusão a cada rodada que passa e a gente vai olhando a tabela de classificação do Carioca. Flamengo e Fluminense são os 2 favoritos desde o começo do campeonato. Eles vão se classificar, eles vão ser possivelmente número 1 e 2 da classificação. Um deles será campeão da Taça Guanabara, talvez o jogo entre eles decida isso.